Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. A gente tem dificuldade. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui começando a nosso Gourmets na TV, na RDC TV, os canais 24, 524 da NET, como vocês sabem, em todas as plataformas que vocês queiram acessar, seja o YouTube, Facebook, essas coisas todas que vocês têm aí. Cada vez tem mais esse negócio, cada vez me perco mais. A gente tem, não termina nunca o celular da gente e o computador, a gente entrando em dos lugares mais estranhos no mundo, né? É uma coisa impressionante. A comunicação é uma coisa hoje inacreditável. A gente está aqui hoje falando com um amigo teu no Tibete. Uma coisa inacreditável. Inacreditável porque a gente não imaginava há 20 anos que isso ia acontecer, né? E a internet tem um pouco mais que isso, né? Foi a internet que fez essa revolução toda maluca na vida da gente. Mas nós estamos aqui, pessoal, nós vamos fazer hoje um Gourmets na TV um pouco diferenciado. Vocês vejam que eu não estou de jaleco, né? Que eu sempre tento ajudar os nossos convidados e hoje estou com uma convidada muito especial e nós resolvemos, por escolha o nome dela, a nossa amiga Yáscara Marques, ela é sommelier, né? Trabalha inclusive aqui em Porto Alegre hoje na Coste Bebidas, que é uma casa conhecidíssima em Porto Alegre, né? E tem a experiência dela nessa área. Mas de qualquer maneira nós resolvemos por uma questão não só pelo frio que nós passamos no fim de semana, e quem teve frio deve ter degustado um bom vinho, e nós resolvemos hoje o Gourmets na TV fazer um gourmet voltado a esta, vamos dizer assim, ao vinho basicamente tinto e curiosidades que a Yáscara vai nos trazer aqui. E eu tenho certeza que vai ser um programa muito agradável, né? E nós vamos como é segunda-feira também, a gente relaxa no vinho e faz um regimezinho, que um cálice de vinho sempre aliás, é o recomendado, né? Então nós pegamos leve na segunda-feira para podermos nos preparar para os dias que advêm no nosso inverno, que esse ano está prometendo, está sendo e vai continuar sendo rigoroso. Agora nós vamos terminar um pouquinho o frio e vamos começar uma temporada de chuva e umidade, que aqui para nós é comum, e depois nós vamos fazendo até vir a primavera, nós vamos curtir esse embalo do inverno que nos remete também ao vinho, né? E eu sempre, sabe, Yáscara, eu sempre falo aqui no programa que esse programa é um programa de gastronomia, não é um programa de receita, mais razão ainda hoje, dando uma explicação para ti, né? E para o nosso espectador. Esse programa nós procuramos demonstrar o que se faz na gastronomia de bom nos mais variados setores. Inclusive, eu sempre faço referência que uma boa refeição deve, ou precisa, ou merece, pelo menos, ser acompanhada de um bom vinho, né? E sempre falo que nossos pratos que levam vinhos, nos risotos, molhos de vinho, essas coisas, assim, usem sempre o vinho que vais beber, use na sua receita, né? Então hoje nós vamos fazer um programa dedicado ao vinho, né? Com essa simpatia da Yáscara aqui do nosso lado, vocês vão ficar muito satisfeitos com o desenvolvimento. E se houver crítica com relação a não ter receita, hoje a crítica é para mim, mas a escolha foi essa, realmente feita no dia de hoje para diferenciarmos um pouco, sairmos um pouco só do fogão e a gente enfrentar o antes do fogão e a programação. Eu tenho vários amigos, né? Eu tenho alguns amigos vinculados ao vinho que são habituês do nosso programa aqui, o Dante Arioli, o Marcos Casaro, o Romano Botinha, essa gente, o Dante Arioli e o Marcos Casaro são lá da Serra, o Roberto Schultz, que é caxiense também, que apesar de Schultz ele é roçarola, quer dizer, tu imagina, não tem nem... Então essa gente, os nossos amigos, os nossos espectadores vão ter espero que vocês aprovem a nossa escolha da Yáscara hoje para falarmos sobre essa nobre instituição que se chama vinho. Yáscara, mas antes de começarmos essa coisa, explica para o nosso espectador, né, que as tuas, vamos dizer assim, referências para onde é que como é que tu estás, onde começaste, como é que tu estás e onde tu queres chegar com a tua experiência pessoal. Depois nós vamos para os nossos vinhos aí. Conta um pouquinho da tua vida, que eu sempre peço para o nosso convidado contar um pouco da vida. E com vinho é um pouco diferente, porque
todos na gastronomia, nos pratos, começaram com a mãe cozinhando, o pai não sei o que, a avó, né? Mas a gente começa com 5, 6, 7 anos. Agora com vinho a gente começa um pouco depois, apesar da família, né? Vou dizer que não foge muito disso. Quando eu era pequena, sabe que quem tem origem italiana é sempre levado para o vinho, inclusive na infância. Certo. E quando eu era, acho que eu tinha uns 6 anos de idade, meu avô pediu para eu ir buscar o biqueire no porão das colônias e tal, e eu não busquei só para ele, busquei para mim também. Já gostou desde lá, né? Já gostei desde lá. Mas o que é interessante aqui? O meu conhecimento, ele veio por uma escolha. Eu sou formada em letras e literaturas, na verdade, eu sou professora. Então, também não é muito diferente, que também nossos chefes e as nossas chefes, todos têm quase, a grande maioria tem uma profissão, escolhe uma profissão e lá pelas tantas dá um start e você vai para outro caminho. Isso aí. Então, o que aconteceu comigo não foge disso, porque eu era professora, ensinava literatura, ensinava meus alunos, ia muito bem nisso, mas em Bento Gonçalves eu fui convidada para trabalhar na Casa Valduga. Foi lá que me introduziram no mundo do vinho. E vou te dizer que após eu fui fazer o curso de sommelier, um dos cursos mais longos que teve, inclusive, na história, os cursos de sommelier do Rio Grande do Sul, isso há uns 12, 13 anos atrás, eu estou entregando a minha idade. Mas, enfim, o que aconteceu é que depois disso eu fui convidada para vir para Porto Alegre. E daqui não saí mais. Não saí mais, né? E foi ótimo, porque o mundo do vinho é uma eterna busca do saber. Sem dúvida, sem dúvida. A gente aprende muito. E a gastronomia, o que você falou agora há pouco, nossa, sensacional. Tudo que você falou parece que foi retirado dos meus cursos, porque o alimento, ele só fica grandioso com uma belíssima bebida. E normalmente a bebida, ela faz esse casamento de tal forma que ela não só instrumentaliza o paladar, ela instrumentaliza história, ela instrumentaliza socialização, ela traz muito, traz muito. Por isso que hoje, quando eu ia escolhendo os vinhos para trazer com carinho, quais que eu vou levar, né? Eu pensei assim, vamos fazer algumas brincadeiras. Vamos, de repente, trazer um pouquinho do velho mundo, do novo mundo, que a gente vai conversar o que é bem isso, né? E vamos também valorizar um pouco do Brasil. Vamos fazer umas comparações. Claro. A gente precisa trazer isso à tona. Sem dúvida. Mas eu sou uma pessoa que falo demais. Não, mas isso aqui Então, tu me breca, porque... Deixa eu te contar uma coisa, não te interrompendo. A maior crítica que eu tenho aqui, eu sempre digo que eu não tenho formação de jornalista, estou aqui no programa exatamente em função da gastronomia, né? E o pessoal sempre diz, eu sou advogado, né? E o pessoal sempre diz assim, pô, o Beto, então, que aqui o nosso comandante aqui, o Chico, ele diz assim, chega, Calil, vamos de novo. Eles ficam lá atrás das câmeras dizendo, para, já falou demais, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Mas, na verdade, muitas vezes, a gente quer externar a vontade, o sentimento das coisas boas. Tu, há pouco, só para complementar o que tu estava falando, e até da tua formação, e nós estamos falando, tu trouxeste um vinho nacional e outros vinhos aqui, do novo e do velho mundo, né? É impressionante o que está acontecendo no nosso mundo do vinho, independente de todos do vinho brasileiro. Basicamente o vinho gaúcho, que é 90%, quase 90% da produção nacional é feita aqui, né? Os vinhos, pelo menos de mesa, os vinhos bons, né? E a luta pelo vinho bom que se faz aqui, né? Mas a evolução, tu falaste na vinícola, na Valduga agora, e junto com a Valduga mais algumas que a gente não há necessidade de referir aqui, mas a evolução desses vinhos, primeiro da própria Serra Gaúcha se evoluiu. Hoje a gente fala dos espumantes, nós fala também do esforço que essas vinícolas, que eram pequenas casas, a questão de 20 e poucos anos, né? E hoje se transformaram em alguns negócios de expressão
não só na serra, como se desenvolveu depois, até por uma questão de cultura e de não digo de cópia, mas se desenvolveu o desenvolvimento vamos dizer, dos parreirais na campanha e na fronteira. E isso vai ser vai ter reflexo. Daqui nos próximos 20 anos nós vamos saber, vamos estar recordando isso. Nós vamos estar recordando, dizendo, pô, há 20 eu estou falando que há 20 e poucos vinícolas, como a Valduga e outras, eram pequenas casas de famílias tradicionais que produziam vinho com dificuldade, com esforço, com a tradição com a tradição do imigrante, aquela coisa toda. De uma hora, e começou a se transformar num negócio amplo, que hoje nós podemos ver, por exemplo, o Vale dos Vinhedos, em que não é só a uva, hoje tem um centro de turismo acentuado, né? Quem viajou, por exemplo, quem viaja para a Europa, né? tem essa noção do que é centro desenvolvido, e principalmente para os Estados Unidos, quem vai à Califórnia e vai verificar aquela região, a região produtora de vinho na Califórnia, tu fica impressionado andando pela Califórnia, fica impressionado com o tamanho dos vinhedos, com aquelas coisas e o desenvolvimento daquela cultura, né? É lindo. Eu falei demais disso. Mas isso é ótimo. É um bom sinal, é que a gente conseguiu conectar. Né? Está fluindo, está fluindo. Que bom. Nós temos certeza. Como é que está o nosso time aqui? Porque né, nós estamos aqui meio no escuro, então nós temos que saber se nós vamos começar agora, recomeçar, continuar mais ou menos. Né? O Matheus ainda não está entrosado conosco, hein, Chico? Nós temos que saber. E o Matheus, eu acho que é gremista, até eu torço para o Passo Fundo, nasceu pro gaúcho de Passo Fundo, então não sabemos como é que ele é, que não pode nos abandonar aqui na frente da televisão. Não? Mas se tu me deixar te interromper um pouquinho, porque senão eu vou esquecer que tu comentou exatamente sobre o crescimento dos vinhedos, das tecnologias e da qualidade. Sabe que acho que há 1 ou 2 semanas atrás eu estava até dando uma entrevista para uma outra rede televisiva, falando sobre esse contexto social de mudança que está acontecendo no vinho brasileiro. E o que está acontecendo é bem estimulante. Por quê? Porque no exterior a valorização é muito maior do que aqui no Brasil. Os brasileiros não dão valor porque vem da terra. E o que é interessante que você falou da campanha gaúcha. Nossa, a campanha gaúcha... Né? Tem algumas vinícolas na região que me surpreendem muito, não sei se eu posso falar delas, mas claro enfim, tem a Dunamis, a Guatambu, essas duas são muito fortes, são muito fortes lá, e elas fazem um pouquinho do cartão postal daquela região para o que aconteceu há mais ou menos uns 8 anos atrás com a Vinícola Miolo e a Valduga. Elas duas criaram a ideia de ir para um terroir diferente, produzir fora do Vale dos Vinhedos. Vice, eu falei no horário, nós falamos bastante, nós estamos encerrando esse bloco para continuar. Uau, já? Para continuarmos com a Iáscara no nossa sequência do nosso Gourmet da TV, patrocínio de Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, nós estamos voltando com o Gourmet na TV, esse segundo bloco. Hoje nós temos a nossa convidada, a sommelier Iáscara Marques. Né? Iáscara é um nome russo, né? É um nome russo. Né? Bonito, diferente, né? Iáscara Marques, que é a nossa sommelier de uma das casas mais tradicionais aqui de Porto Alegre, da Costa Bebidas, né? E nós vamos dar uma continuidade. Vocês já viram que já tem eu estou preocupado, ou não, né? Como eu estou de Uber, não tenho problema nenhum, tem um cálice aqui na minha frente, né? Sem nenhum. Eu devia ter trazido pelo menos uns acepipes aqui, mas não, o vinho, por ele só já é importante. Mas vamos conversar, vamos tocar adiante. Yáscara, eu vou deixar tu levar mais ou menos à vontade o programa com essas comparações com os vinhos que tu trouxeste, Novo, Velho Mundo e assim por diante, tá? Então, perfeito. Tenha bondade. Então,
eu decidi trazer alguns desafios para nós. Nós temos, dentre todos esses produtos... Nós não vamos beber tudo isso aí, né? Não, bom, graças a Deus. Até porque seria um pecado. Um pecado, a gente não ia conseguir dar conta. Enfim, eu vou começar servindo para você um vinho que tem como característica trazer um pouco do terroir do nosso Brasil. Nosso terroir. Exatamente, só que com uma uva que é uma uva tipicamente encontrada na Argentina, o Malbec. Tradicional Malbec. Exatamente. Os argentinos recuperaram de uma forma exponencial e hoje fazem vinhos maravilhosos. Maravilhosos. Eles têm um terroir excelente. né? O que é terroir, né? Para aqueles que estão ouvindo, vamos aproveitar o ensejo. Claro. Terroir é um conjunto de fatores que fazem com que o vinho se torne característico daquele local. Então, o que acontece? É a vegetação, é o solo, que delícia! É o solo, é a umidade, a temperatura ambiente. Então, você vai encontrar, dentre todos esses fatores, algumas características que são mais propícias para uma casta ou outra. E, às vezes, eu brinco que o homem também faz parte desse terroir. E, por conta disso, às vezes, eles transformam a culinária para se adaptar a eles. E, por incrível que pareça, as castas de vinhos também se adaptam a essa situação. Veja bem, o Malbec, que é originariamente francês, da região de Cahors, se deu muito bem no Brasil por conta de algumas características que eu vou dizer para vocês, mas ele é referência por causa da Argentina. Então, o nosso castelhano, ele vai ser desafiado nessa taça e eu quero ouvir do Calil o que ele achou deste vinho. Esse vinho é da uma vinícola conhecida aqui, a Marca Luigi, né? E esse Malbec que nós estamos, essas uvas Malbec que nós estamos plantando aqui, elas são basicamente plantadas na campanha e na fronteira, não é, Yáscara? Exato. O que é interessante, na verdade, essas uvas Malbec, elas são... Tá muito gostoso, você vai gostar mesmo. Elas são produzidas por esta vinícola especificamente no Vale dos Vinhedos, o que é um desafio. Porque o Vale dos Vinhedos é um terroir vulcânico, ele tem uma complexidade de acidez que faz com que seja ótimo para espumante, ótimo para vinho branco. Mas para o tinto é um pouquinho mais delicado. Então, quando eles conseguiram fazer os vinhos da linha reserva, nós sommeliers, a gente degustou com uma certa parcimônia, pensando assim... Pode ser bom, mas não tanto. Vamos dar um desconto por conta do terroir. Perfeito. Agora você vai degustar e você vai descobrir que, por incrível que pareça, ele é macio, ele é elegante, ele tem os taninos doces de um Malbec, ele não é nem um pouco desequilibrado. Por quê? Porque é uma produção pequena, que é isso que eu vou dar como dica ao comprador. 15 mil garrafas é uma vinícola boutique, não é nada, entende? Claro. Então, o que vai acontecer? Quando você for buscar um vinho brasileiro, você tem que buscar exatamente isso. O contato do autor, do produtor. Tem que ser um vinho mais de autor. Sim, tem a busca do produtor, que é o vinho de autor, na excelência, né? Exatamente, exatamente. Veja bem, aqui você vai degustar um Malbec brasileiro com 12,8 de álcool. Só que o que vai acontecer? A gente vai abrir mais uma garrafa para desafiar você, um argentino, um Malbec argentino, para fazer a comparação entre um e outro. Ainda bem que você veio de Uber, ainda bem,
porque já o outro começa a aumentar a graduação alcoólica, vai para 14%. Perfeito. A coisa começa a ficar mais estimulante. Por que eu decidi trazê-lo? Porque nós temos aqui um vinho da Finca Lanita. É uma vinícola conhecida. Conhecida. Finca Lanita, ela produz excelentes vinhos. Eu tenho um segundo vinho deles que está aqui do meu lado. E o intuito é trazer um vinho que, porventura, tenha pontuação alta. Esse tem 91 pontos. E a gente vai fazer uma análise se esses pontos são verídicos. Será que é verdade isso tudo? Conta para o espectador aqui, a gente tem muito nessa... Já vamos aproveitar. Nós temos tempo no programa, nós não estamos fazendo hoje comida, não temos fogão, então nós temos tempo para falar bem sobre essas coisas com tranquilidade. Né? Essa questão da pontuação, hoje o mundo vem aquele negócio, não sei quantos do Parker, não sei das quantas, não sei do que, o concurso tal, o sujeito ganhou 3 medalhas de ouro, é tanta medalha que a gente não consegue entender muito bem como são essas premiações. Nós que somos assim, vamos dizer assim, mais leigos. Então tu imagina, eu ainda estou envolvido nessa situação toda, mas tu imagina assim o leigo, né? O que só ouviu falar. É difícil, né? É difícil. Então, essa tua explicação do ponto, da pontuação, como é que é, até onde é sério, até onde não é sério, o que a gente tem que nós precisamos, assim, dimensionar para ter uma escolha razoável em função do... A gente, de vez em quando, toma pontuação, não sei quanto, eu vou tomar o vinho, eu não gosto. Muitas vezes já me aconteceu. Na verdade, a gente tem que não avaliar. Gosto. Não gostar, eu quero dizer, é relativo, é porque cada vinho é um vinho, né? Então, a gente... A mesma eu pego outro. A mesma vinícola, né? Não te preocupa aqui, não. Nós vamos esperar que nós vamos pro próximo. Ele vai respirar um pouquinho. Eu vou ainda falar sobre rolha, sobre não sei o quê, mas eu estou perguntando um negócio para a Iáscara, que é esse negócio, antes da gente chegar no nosso segundo Malbec aqui, que é esse Malbec de 91 pontos, né, da Finca Lanita, que é interessantíssima e conhecida, né, e produz excelentes vinhos. Eu sou até testemunha de alguns que eu aprovei. Mas eu queria... Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio de pontos. Vamos mesmo. Eu acho excelente você ter tocado nesse assunto. Só para a gente dar uma esclarecida que não é nem tudo é tudo, nem tudo é mais, né? Sabe que nas nossas lojas a gente tem um cuidado de atender de forma mais personal, né? Perfeito. O que acontece? O cliente chega muitas vezes com o aplicativo Vivino, não sei se você já ouviu falar. Claro, sem dúvida. E aí, a partir daquele aplicativo, eles batem fotos, a gente vem para restaurante, coisa de vinho, exatamente. E aí, o que acontece? Eu não tenho Vivino. Eu faço questão de não ter, porque eu vou ficar viciada. Para não ficar influenciada. Eu acredito. E aí, os clientes chegam para mim e conversam sobre muitos assuntos. Eles já sabem como é que eu trabalho. Eu pergunto para eles o que eles querem sentir, se eles querem um vinho mais encorpado, um vinho mais leve, ou se eles querem mais barrica, menos barrica, coisas assim do gênero. E dentro dessa conversa, quando eu vou apresentar determinado vinho, eu falo dos pontos muitas vezes. Perfeito. Mas eu escolho as referências. Muitos pontos, mas pontos com quem? Afinal, quem é que deu esses pontos? Será que esses pontos são reais ou não, né? Então, vou te dizer que tem 3 referências que são muito dignas de respeito. Sim. Nós falando de velho mundo, vamos falar de Espanha. Aqui eu tenho um espanhol, que eu vou falar para vocês daqui um pouco. Se vocês buscarem o Guia Penan vai dar as melhores referências em vinhos espanhóis, porque ele é um guia espanhol. Claro. Eu não tenho um italiano aqui hoje, mas nos vinhos italianos eu vou para o Gambero Rosso, que é outra referência italiana. Nós estamos falando aqui em Argentina.
Nós estamos com 3 argentinos hoje, até é um pecado, eu não trouxe um chileno. Eu queria brincar sobre o Malbec e foquei neles. Sim, mas vamos nessa, mas o Malbec hoje a uva é o vinho da moda. É o vinho da moda. É a uva. Então, o que acontece? Nós eu estamos adoro, por exemplo, com... os cortes com Malbec, eu acho maravilhosos alguns cortes, mas isso é outra conversa. Vamos continuar nesse caminho aqui. Nesse caminho. É. Então, o que nós temos? Nós temos Novo Mundo, nós temos Chile, Uruguai, Argentina, nós temos, dentre essas seleções, o Brasil, mas mais no espumante, entrando nos guias. Qual é o guia de maior referência? O Descorchados. Então, agora o Descorchados, ele abriu determinadas páginas para uma avaliação muito mais exuberante do vinho. Tem sentido. Então, o que acontece? Quando tem pontuação no Descorchados, nos argentinos, agora podemos crer que é verdade. Podemos crer que realmente aqueles vinhos são muito bons. Tanto que acima de 90 pontos são excelentes produtos. Saindo desse mundo, nós temos Robert Parker, Wine Spectator, nós temos James Suckling, Atkins. Esses são referências mais globais. Então, eles falam de Novo Mundo, mas falam de Velho Mundo também. Então, se nós formos falar em França, o Parker não é muito boa referência. Ele é mais americano e Novo Mundo. A tendência americana, e aqui ele tem muita consultoria por Exato. Aqui, mas a Wine Spectator, ela é mundial, ela não é comprável, entende? É verdade. Tipo assim, no referencial, na comparação, como o guia Michelin, por exemplo, uma coisa desse tipo. Nos restaurantes, com certeza. Nós vamos encerrar esse bloco, vocês viram como o programa está passando rápido, mas está sendo agradabilíssima essa presença da Iáscara aqui, nos dando essas dicas e nos colocando com essas coisas, com esse mundo do vinho, que é realmente um universo. Nós voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Bom, pessoal, nós estamos voltando com o nosso Gourmets na TV, aqui na RDC TV. Patrocínio de Assum Supermercados, a economia se faz qualidade. Falar em Assum Supermercados, o meu amigo Antônio, que é o dono da rede Assum, dono, a gente fala dono, parece que o cara é sozinho, não, tem todo o pessoal dele, mas o Antônio é um grande parceiro nosso e amigo, além de tudo, né? Ele esteve, até ontem, estava na terra dele, ali perto de Sevilha, que é a cidade de Quadris. Eu nunca acerto essa cidade, mas é assim mais ou menos, né? Uma cidade pequena, da família dele. E nos mandou, tá lá em pleno verão na Europa, né? Ele estava lá, nos mandou algumas coisas para os nossos grupos, aí, essa coisa toda, e a gente querendo que ele não está junto com ele, que ele estava tomando vinho espumante, vinho branco, aquelas coisas todas, né? E então agora eu vou trazer o Antônio na semana que vem aqui, vou insistir que ele venha no programa para fazer alguma coisa, para nos falar um programa sobre essa viagem que ele faz todos os anos, né? Mas essa viagem que envolve vinho. Olha só, claro, que legal! De repente podemos unir o útil ao agradável. A cidade deles lá é percebida na Andaluzia, que produz muito oliva e tem vinho também. Mas vamos continuar o nosso papo, Iáscara. Vamos que eu estou tu estava tocando com vontade adiante. Desafiar. Nós fizemos uma degustação com esse vinho da Marco Luigi, que é um vinho nacional, um Malbec. E me surpreendeu, e até estava comentando no intervalo com a Iáscara, me surpreendeu não só pela qualidade do vinho, né, e pela o perfume, tem um aroma muito intenso, né, tem um gosto de, eu diria, adocicado seco, eu não entendo nada de vinho. Né? É o tanino. É que o Malbec ele tem essa característica, ele tem um tanino mais doce. É verdade. Vamos comparar então com o argentino? Vamos com o argentino de boa cepa também, né? Exatamente, você vai degustar o Malbec nós já estamos argentino. Vendo um vinho com outra tonalidade, né? Mais intensa, né? Exatamente, sem dúvida, mas olha. Exatamente. Eu lhe aconselho a sentir os aromas. Estou aqui com ele.
É bom, né? É muito bom. É bom. Você me arranja um programa na segunda-feira com a Iáscara entendendo tudo de vinho e trazendo vinho, né? O que vocês querem mais, hein, Chico? Esse vinho que você vai degustar, ele se chama Luna. Ele é um single vineyard, Da Anitta. super jovem, do Finca Lanita, 2017, eu considero um vinho jovem. Só que o que é interessante é que ele traz uma barrica rica, muito rica, exatamente por conta do tempo de torrefação dessa barrica. Ela pode ser pequena, média ou alta, ela é alta, então faz com que o vinho fique muito aromático, muito intenso. E na boca tu vai sentir, ele é pleno. Antes de provar o vinho, eu vou te fazer uma pergunta envolvendo a tua exposição aqui para o espectador. Eu tenho certeza que, principalmente alguns que gostam de vinho, que não tem muitas vezes a referência, só a curiosidade, muitas vezes a gente não consegue aprender. Por exemplo, um vinho, este vinho da Anitta, que é uma vinícola conhecida, na Finca da Anitta, é um vinho de qualidade deles. Eu não sei se é primeira linha, segunda, terceira, eu não sei o que, mas de qualquer maneira é um bom vinho. Pelo perfume já estou vendo que é um excelente vinho. Ou esse do Marco Luigi, que nós servimos. Quanto tempo esse vinho, por exemplo, eu pego tu me falaste na safra de 17, ele está engarrafado em 17. Eu pergunto, o Malbec, por exemplo, que nós estamos tratando no Malbec 2 vezes aqui, qual é o tempo? Nós temos que falar em vinho criança, eu vi o espanhol ali, vinho de guarda, as diferenças, nós podemos falar um pouquinho no final sobre isso, mas, por exemplo, o que seria ideal para um Malbec tempo de garrafa? Eu comprei um Malbec hoje da safra de 18, claro que eu posso tomar hoje, mas quanto tempo ele resiste? Muito tempo, não resiste? Ele é 2, 3 anos, ele já fica mais intenso? Como é que é? Lembra aquela frase, quanto mais velho, melhor? Vinho, quanto mais velho, melhor? Tudo depende relativo, né? da sua genética. Eu tenho vinho espanhol na minha casa de 15 anos, eu tenho até medo de abrir, vinho de guarda. Mas é espanhol. É espanhol. Por exemplo, estou me lembrando agora. Essa é a ideia, pensa, genética. De guarda, né? O que acontece? Pega aquele criança ali, não resiste a tudo isso, né? Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Por exemplo, o que nós temos aqui? Se desafiar, nós vamos desafiar o Jeff garrafa a garrafa aqui, hein, gente? O que nós temos? Eu sempre brinco por favor. Eu sempre brinco que o vinho, quanto mais velho, melhor, depende da genética dele. Como nós também. Nós normalmente dizem que as pessoas de descendência mais rude, como árabes, negros, essas linhas têm uma genética de bastante longevidade. E os europeus um pouco menos, né? Sim. Então, veja bem, isso está mudando por conta da mistura que existe global. Isso aconteceu com os vinhos também. Pensa que lá na França tinha o Cabernet Franc, tinha o Malbec, só que eles mudaram de lugar, eles foram para a Argentina, tiveram que se adaptar ao Cabernet e o Carmener lá no Chile. O Carmener no Chile, que conta essa história, todos sabem, a história que ele sumiu, na Europa não existia Carmener. Por conta da filoxera. Então, o que acontece? Eles se adaptaram à situação e como nós também nos adaptamos, diz isso Darwin, né? O que aconteceu? Esses produtos, eles também buscam uma transformação. O que acontece? Resumidamente, tu vais para a prateleira para comprar um vinho e chega lá e olha as videiras, os vinhos, e pensa nas videiras. Argentina, frio, umidade, Andes e tudo mais. O que isso vai me trazer? Um vinho mais longevo do que, infelizmente, os brasileiros. Não tem como comparar. Então, o que vai acontecer com esse Malbec? Esse Malbec é 2016, ele está perfeito. Está pronto para beber. Pronto mesmo, no ponto. Já esse Luna, ele está excelente, tu percebeu? Ele está inacreditável, muito bom. Mas ele vai durar muito mais. 3, 4 anos, daqui a 2 anos ele vai estar melhor. Exatamente, ele vai evoluir, ele só tem a crescer.
A mesma coisa acontece com os chilenos. Entretanto, eles não duram mais do que espanhol, italiano e francês. Aí a história vem por conta da videira. Videira velha, sofrida, terroir sofrido, lá embaixo. Muita história. Por que os velhos venciam mais a guerra do que os jovens? Porque eles eram mais sábios. Os vinhedos também são sábios. É o zagueiro com experiência no futebol. Ele tem atalho, ele tem um atalho, gente. Vocês pensaram nisso, hein? Vocês pensaram nisso, hein? Eu tenho certeza que pensaram nisso, né? Viu só? Tudo tem uma relação, Claro, não tem? claro. O que acontece com esse criança? Esse criança, na Explica para o nosso Espanha... espectador como é que é o criança, por que criança, que a gente vai... Quem não conhece a língua espanhola, vai pensar o seguinte, assim, é um vinho jovem, criança. Pois é, e não é, gente. Por favor, Não é. eu quero dizer, dá essa explicação que é interessante. Na Espanha, para vocês terem uma noção, aqui Esse nós vinho, temos por um exemplo, aqui, ó. tempranilho. Um tempranilho que em Rioja, Ribeira, ele tem terroirs diferentes. Sim. Mas em toda a Espanha existe uma legislação muito rígida que determina que os vinhos cosecha são os vinhos jovens. E os vinhos jovens, eles têm como característica ficar mais ou menos até uns 8 meses em barrica. Opa, 8 meses? Mas não é o que acontece aqui no Brasil no reserva? É, mas reserva lá é outra coisa. Criança é de 12 a 15 meses. Reserva começa dos 15 e vai até os 24 meses. Gran reserva é de 24 a 30 e poucos meses. Então, meus caros, isso é legislação. Para que isso? Porque o tempranilho precisa desse tempo, senão você vai levar um tempranilho bruto, um tempranilho rude para a tua mesa. Então tem que ser trabalhado muito bem aquela cepa. Por isso que os vinhos espanhóis são os primeiros que eu indico para quem está trazendo o consumidor do novo mundo, Argentina e Chile, para o velho mundo. E criança, né? Começa por criança que já está maduro, macio, ele está no ponto. Reserva demais. É muito intenso, muito intenso, muito complexo. Tem que ir com calma. Tem que ir com calma. Então, veja bem, aqui nós temos um vinho maravilhoso da Vinícola Torres. Esse vinho, ele é da região de Rioja. E se nós formos falar em Espanha, a gente vai ter um programa inteiro para falar, que é Ribeira del Duero, Sardón, além de Rioja, nós temos Terra del Sagres, nós temos Catalunha, nós temos muitas regiões. Mas me chamou a atenção essa vinícola porque ela é de 1824. Torres, né? Família Torres, né? Essa 1870. 1870. O que acontece? É uma vinícola tão antiga que ela explora muitos terroirs na Espanha e também no Chile. Também explora terroirs no Chile. O que acontece? Só tem como melhorar os nossos vinhos, porque traz a excelência de um conhecimento que vem de muitos séculos, né? E também a qualidade do terroir. Mas hoje a gente não vai degustar esse. Eu convido os meus clientes que vierem aí na loja, na Costa Bebidas, para comprar. Nem cabe no tempo do programa, nós não dá mais um vinho, que senão nós iríamos até desperdiçar essa qualidade. Verdade. Yáscara, o programa tem sido tão rápido que a gente está falando de tantas coisas, mas nós estamos falando pontualmente, né? Eu tenho a impressão que nós vamos encerrar esse bloco e eu estou com vamos dizer assim, com o aroma e com o gosto desse Luna, né? O Luna da vinícola da Finca Lanita, né? E eu queria dizer que estou sendo muito intensamente chamado aí pela televisão pelo agradável do programa que nós estamos tendo. Ai, que Inclusive, bom. eu quero só fazer, antes de encerrar o bloco, eu quero fazer referência. Na semana passada nós trouxemos aqui o Menandro de Sintra, que é o nosso
que é o nosso, vamos dizer assim, especialista em defumados. Né? E eu até vou te perguntar depois no próximo bloco, nós vamos iniciar, vamos falar um pouquinho sobre defumação e como é que a gente harmoniza, porque nós temos problemas complicados de algumas harmonizações, de alguma coisa. Ovo, por exemplo, é um problema para o vinho, né? É um problema sério. Né? Por exemplo, né? Então vamos tratar um pouquinho desses defumados para ver, esse, por exemplo, do Menandro, que já veio 2 vezes aqui no programa 3, né? E a gente tem condições de dar uma conversada rápida sobre isso, para dar uma geral, né? Uma coisa rápida, depois a gente continua dentro do espírito falar um pouquinho dos outros vinhos. Nós voltamos em seguida com Gourmet na TV, gente. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Então, nós estamos voltando com o nosso Gourmet na TV. Infelizmente, o último bloco, que eu gostaria que nós tivéssemos mais um pouquinho de programa, mesmo sem fogão hoje, com esse programa agradabilíssimo sobre vinhos com a Yáscara Marques, nossa sommelier, da tradicional Casa Coste aqui de Porto Alegre. A Casa Coste tem uns 50 anos já. 62, tu vê como eu estou ficando velho. Né? Desde que eu me criei já tinha a Coste, né? A Coste começou vendendo vinho de garrafão, como todo mundo, né? Não sei o que, depois virou uma casa de especialização, né? Bom, de qualquer forma, para não tomar conta, senão a gente começa a falar sobre outras coisas, não vamos perder o foco do programa, nós temos pouco tempo, né? Com relação eu falei em defumados, falei no Menandro, falei em defumados, obviamente. Exato. Uma coisa está linkada na outra, quase aqui em Porto Alegre hoje, e eu vamos falar o seguinte, um pouquinho da harmonização com uma alimentação rapidamente, para dar uma geral sobre esse assunto. Acho ótimo. Porque a gente tem um programa inteiro para falar sobre isso, mas vamos falar um pouquinho só. Eu vou te falar que eu adoro harmonização. Eu sou da seguinte opinião, de que o vinho perfeito, ele só se torna perfeito com a comida perfeita. Obviamente, com a companhia perfeita também. Sem dúvida. Mas, enfim, o que acontece? Falando em defumado, por exemplo, o Menandro faz umas coisas maravilhosas. Eu já fiz harmonização com vinhos argentinos e vinhos espanhóis, com os salmões defumados, com a truta, a lula defumada, maravilhoso. E foi realmente um sucesso, e a ideia era quebrar paradigmas. Por quê? Eu pergunto, exato, uma truta defumada é um vinho e uma lula que tem especificidade própria, né? Como é que a gente pode escolher? Eu imagino tomar um vinho tinto com uma lula defumada, por exemplo. Então, eu faria também isso, sabe por quê? Porque, veja bem, as pessoas pensam... Ou espumante nature. Olha, aí metalizaria, tu acredita? Ficaria um metal na boca. Parece um contraste, não é? Pois é. Eu imagino, por exemplo. Eu vou te dizer o seguinte, por exemplo, se tu fizeres uma simples... Eu posso dizer uma grande bobagem, hein, gente? Eu só estou falando com a chefe aqui, né? Imagina. Olha só, por exemplo, eu vou entrar no supermercado e vou fazer os meus pratos. Perfeito. E eu tenho algo defumado, por exemplo. Por exemplo. Eu vou ter que escolher algo que se adapte bem ao meu paladar. Então, eu vou analisar não só o defumado, não só o aroma, mas a textura. Claro. Porque as pessoas olham e dizem, carnes brancas, vinhos brancos, carnes vermelhas, vinhos tintos. Não é bem assim. Quebremos o paradigma agora, isso não existe mais. O que existe tem bastante aroma, tem bastante tempero, tem bastante fibrosidade, tem bastante untuosidade, gordura. Então é simples, tem mais gordura, um vinho tinto com mais tanino. Tem menos gordura, um vinho tinto mais leve. Mas tem certa rugosidade, mais tanino de novo. Busca-se limpeza de boca. A harmonização é limpar a boca e preparar a papila para ampliar o sabor do alimento novamente. Então, o que tu estás buscando? O salmão defumado, a truta, por exemplo. As pessoas pensariam, é peixe, vamos para o vinho branco. Não. Pode ser um gamay. Pode ser um Pinot Noir, leve, né? Um vinho leve. Entretanto, se tu pegares um blend, tem tantos blends hoje em dia maravilhosos, se você pegar um blend, o que vai acontecer? Muito simples. Esse blend, ele vai ter um Syrah, um toquezinho de Syrah, ele vai ter um toquezinho de Carmener. Fechou. O Carmener amplia aroma de defumação.
Imagina, ele combina tanto com fungo. Então, olha só quantos horizontes a gente abre aqui. Não fica mais delimitado a brancos com carnes brancas e tintos com carnes vermelhas. Interessante essa comparação, essas colocações que a Yáscara fez. Eu iria mais adiante disso, mas senão vai faltar tempo. É a questão do queijo nós estamos mesmo. correndo hoje. Fica pouca coisa, a gente tem tanto assunto, né? Fica o queijo. Vamos tocar um pouquinho, vamos voltar para o nosso vinho aqui, que nós estamos aqui tratando. Eu estou com os 2 vinhos que nós abrimos hoje, os dois Malbec que nós abrimos, o Nacional, né? E mais este da Finca Lanita. O que nós vamos contar aqui? O que nós vamos falar sobre Muito bem. Qualidade, preço? Como é que a gente só tem que ter preço, só ter vinho bom? É só vinho caro? Não. Na verdade, eu sempre pergunto para o meu cliente, quanto que você quer gastar hoje? Aí o cliente me diz e eu olho e digo, bom, nesse portfólio todo eu preciso só de mais uma pergunta. Tu queres sentir o quê? Força ou elegância? E a partir disso eu já vou buscar alternativas, porque é possível beber bem com vários tickets médios. Por exemplo, o que você achou desse Malbec da Marco Luigi? Eu achei muito bom, eu achei excelente, um vinho absolutamente correto, né? Ele está bem harmonizado, ele está bem harmonizado na boca, né? Equilibrado. Equilibrado, quer dizer, não tem nenhuma crítica a ele, aliás, é um bom vinho. Esse vinho, ele custa menos de R$40. Então. Em compensação, você degustou o Luna. O Luna. Tem 91 pontos. 91 pontos. Um vinho argentino da Finca Lanita com 91 pontos. Malbec. 18 meses de carvalho. Me conta, quanto tu pagaria por ele? 60, 70 reais. Muito bem, olha, tu tem um paladar educadinho, hein? Educadinho. 78. Então. Mas tem 91 pontos. Claro, vinho, 70 reais já tá junto. Dá para chorar um pouco também quando for comprar, né? Pois é. Ou ganhar tempo, fazer alguma coisa desse tipo. Pois é. O que vai acontecer? Muitos desses produtos que eu trouxe hoje, eles custam mais caro. Perfeito. Em compensação, esse Herdade de São Miguel. Esse é um vinho de qualidade excepcional. Quer dizer, ele é, vamos dizer assim, reconhecido, né? Ele é um produto da Casa Relvas, produzido em Portugal, na região do Alentejo, que ele é referência. Nós conseguimos agora, nesses últimos tempos, bater recordes de venda desse produto. Tanto que chegou a acabar na importadora há um tempo e voltou, graças a Deus, agora, porque os nossos clientes são viciados nele. Esse vinho, ele custa R$86. É ridículo acreditar nisso, porque é maravilhoso esse produto. É de tradição. Maravilhoso. É difícil a safra que não seja boa desse vinho. Até Exatamente. pelo próprio vinhedo dele, até pela própria idade do vinhedo. Agora falemos... Esse da Casa Torres, espanhol. Não imagina. 1800, pensa, uma vinícola que 3 anos seguidos foi considerada a mais admirada do mundo. É uma casa conhecida. Casa, ela tem vinhos que são ícones, que custam 800, 900 reais. Tem. Aquelas coisas. Mas encontra-se vinhos de 129, com criança de 129 reais. Safra 2015. 2015. Está absolutamente maduro. Pronto, exatamente. Então aliás, possível. Eu diria, esse é o vinho que eu gostaria de dar de presente para um amigo que está de aniversário, por exemplo. Viu? Sem dúvida. Exatamente. É um caso típico, né? E não gasta muito com isso. Melhor que uma camisa. Aqui, por exemplo, nós temos um Apogeu. Olha o ano desse vinho, 2012. 2012, né? Você tem um Malbec que, no dia que eu degustei ele, eu sempre conto essa história, um cliente veio comprar um Angélica Zapata, que é um baita vinho maravilhoso, um Angélica Zapata Malbec, mas ele custa muito caro. E ele degustou esse vinho conosco, porque estava aberto, e ele mudou de ideia e comprou o Apogeu. Também, e custa metade do valor de uma Angélica. É um excelente vinho também. Excelente. Na verdade, o grande problema que nós temos com os vinhos,
é a diversidade das vinícolas e a diversidade. Hoje mesmo aqui no Brasil, nós tivemos aqui na nossa Serra Gaúcha, tá? Nós temos inúmeros, imagina em Mendoza, imagina na Europa. Mas pessoal, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, nosso programa foi muito curto, eu vou reclamar na direção da televisão, tem certos programas que precisam ter time maior para a gente poder conversar mais. Nós vamos, Yaskara, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar daqui a uns 2 meses, para não ficar uma coisa repetitiva, no final do inverno, nós vamos marcar um novo programa, vamos fazer alguma coisinha vamos convidar um chefe para fazer ou eu mesmo faço, ou tu, alguma coisinha no fogão, e a gente faz uma harmonização mais, vamos dizer assim, não com mais calma, mas pelo menos que a gente tenha um pouco mais de intensidade na nossa conversa, que a recém começou. Verdade, recém começou. Eu agradeço muito a oportunidade, a Coste Bebidas, que tem 3 lojas na cidade, convida todos vocês para nos visitar e você realmente é agradabilíssimo. Pessoal, nós estamos encerrando o Gourmet na TV, patrocínio de Assum Supermercados. Obrigado pela Yaskara, obrigado pela atenção de vocês. Nós voltamos amanhã no horário das 18 horas. Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade.